Olha só, um assunto que a gente fala sempre aqui no 3 em 1, o tal do corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu cortar uma série de gastos do Ministério da Fazenda. Os cortes serão feitos já neste ano e foram anunciados em um momento que o governo busca equilibrar as contas públicas. A medida inclui a suspensão de eventos, da aquisição de bens e mobiliário e da ativação de serviço de telefonia móvel, dentre outros. É o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fábio Piperno. Eu quero saber o valor que isso vai realmente acarretar. Veja, tem... Ciro Gomes perguntaria se isso aí dá bilhão. Dá bilhão? Não, e aí? Eu acho que não, mas assim, eu acho, do ponto de vista do simbolismo, é importante. Quer dizer, é a principal autoridade econômica do governo falando, bom, eu vou cortar aqui na minha pasta. Então, que vocês façam o mesmo. Se a sinalização contaminar, né, toda a máquina, eu acho que ela é muito bem-vinda. De qualquer forma, eu ainda acho que é um sinal tímido. Importante, porém tímido. Ô Zé Maria Trindade, isso aí é o quê? É responsabilidade? É pressão? É o ministro assistindo muito aqui o 3 em 1, a opinião dos nossos comentaristas? Explica pra gente de onde surgiu este anúncio, hein, Zé Maria? Olha, isso não significa absolutamente nada em termos práticos, mas em termos educativos é sim muito importante. Uma vez conversando com o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ele me dizendo que o custo do Ministério da Educação, você não fala verba para a educação, 85% ou mais para salários, né? Salários das universidades federais, né? Das poucas escolas públicas que não são as universidades, os institutos, ou seja, se quer economizar, corta salário. Mas é impossível cortar salário, até porque os funcionários públicos têm que receber salário e reajuste. O que é preciso é atualizar o Estado. Nós temos aqui na esplanada dos ministérios copiadores. Lembra daquele negócio lá, máquina de xerox que você tirava e tal? Tem profissional que foi para o serviço público através de um concurso. Nós temos assessoristas. Sabe aquele pessoal que fica dentro do elevador? Só que o elevador é automático. Cadê esse pessoal? Está lá, está encostado. Você não pode demitir no serviço público, quer dizer, que caia o Estado, o município e a União, mas não pode demitir funcionário público. Isso já vai agregando, né? E aí estaria um corte importante. Mas eu acho legal esse corte do cafezinho, porque dá pelo menos um freio ali, dizendo, olha, vocês estão economizando no cafezinho, é melhor a gente não trocar o carro do ministro. E assim por diante, cria uma cadeia, né? Então, em números, eu não sei exatamente, mas eu te garanto que se chegar a milhões, é muito positivo, né? Não significa muito para o orçamento do Ministério, mas em termos educativos eu acho muito importante. Ô Bruno Musa, eu quero te repassar a pergunta que eu fiz para o Piperno. Quanto é que dá, na prática, esse tanto de corte anunciado pelo ministro da Fazenda? Bom, não temos ideia, mas eu imagino que pelo que ele falou, da onde cortaria, que isso é simplesmente marginal. Quando você falou a respeito de bater 1 bilhão, vamos lá, a gente já paga de juros quase 1 trilhão. A trajetória da dívida é uma matemática. Você pode, independente do teu espectro político, dá na mesma, a matemática é uma só para todo mundo. E a trajetória da dívida ela é completamente crescente, é uma trajetória altista. Então concordo quando pode ser simbólico o ato, concordo também com o Piperno e com o Zé Maria nisso. O problema é que para você contaminar as pessoas à sua volta com um ato simbólico, eles precisam acreditar que cortar gastos é necessário. E a gente não vê isso no Lula, pelo contrário, o populismo vem acelerando e nós estamos falando que falta um ano e pouco para o processo eleitoral. É bem provável que isso vá se intensificar ainda mais. Eu vou relembrar aqui, eu estive lá, tive a oportunidade de estar no primeiro e no segundo turno nas eleições que o Milei acabou ganhando na Argentina. Um mês antes, o então presidente, que depois que estava concorrendo com o Milei, o Sérgio Massa, ele anunciou o chamado Plano Platito, que foi uma distribuição de pesos ali e congelamento de preços. Estou dizendo que vai acontecer aqui nessa magnitude, afinal de contas, o nível da Argentina era outro frente ao que o Brasil encontra. Mas o processo de acelerar o populismo, ele tende a se intensificar próximo à eleição. Então, quando você corta, mesmo que de maneira simbólica, um gasto marginal, quando todo mundo à tua volta não acredita no problema de gastos, eu acho muito difícil que a mensagem seja contaminada para os pares. E aí, vai ter dificuldade o ministro Fernando Haddad de
pode multiplicar essa ideia em relação aos seus pares de ministério também, o Alan Gani? Vai, né? Porque, na verdade, é uma peça de marketing. O governo vem sendo cobrado por cortar gastos e aí, evidentemente, que isso é um ato simbólico, né? Não significa uma economia na prática. Se fosse um governo comprometido a cortar gastos de fato, faria isso desde o início. Ou seja, não teria compactuado com a PEC da transição, que só trouxe 200 bilhões de reais. Vamos lembrar que foram 200 BIP, Perno, em 4 anos. O que o governo queria inicialmente? Uma PEC da transição por ano. É que o Congresso falou, não, aí também já é demais. Veja, o Congresso, que é gastador, falou, não, aí também já é demais. Era para ser uma PEC da transição por ano. Compactuou com o fim do teto de gasto, que era uma regra boa. Substituiu por uma regra frágil. E agora tenta remendar aos 50 do segundo tempo. E vale lembrar que foi antes da aprovação do arcabouço fiscal. E antes da aprovação. E ele matematicamente, a conta não fecha. E já saiu esses dias, em grandes matérias, mostrando que o governo, por fora do orçamento, chamados gastos parafiscais, já gastou pouco mais de 300 bilhões de reais. Fazendo aqueles mecanismos em que você coloca como gasto não primário e gasto financeiro, e aí você tira do orçamento. Então, o ponto aqui é que a trajetória da dívida continua crescendo com esses gastos. E isso, obviamente, impacta. Então, vamos lá uma rodada aqui de sugestões. Onde deveria ter corte de gastos que gerariam o impacto necessário, então, hein, o Alan Gani? Bom, vou dar aqui 4 sugestões. Vai lá. Primeiro. Quero saber. Máquina pública para valer. Vamos fazer um estudo, vamos levantar todos os gastos que são passíveis de cortes. Por exemplo, o nosso Poder Judiciário custa 1,6% do PIB, mais ou menos, pouco mais de 160 bilhões de reais. Então vamos enxugar tudo que uma sugestão aí. Tudo que é desperdício da máquina pública. Vamos acabar com a desvinculação de gasto, saúde e educação, aquela vinculação automática com as receitas da União. Vamos também cortar, e aí eu vou concordar com o Piperno, também subsídio. Você não vai cortar tudo da noite para o dia, mas vamos reduzir também... O Melei cortou tudo da noite para o dia, hein? Quero saber se o Bruno Musa gosta disso também ou não, daqui a pouco. Então, vamos cortar também os subsídios e vamos fazer, infelizmente, outra reforma da Previdência. Todo mundo tem que arcar com o corte de gastos, né? Caso contrário, não vai para frente. Corta subsídio da noite para o dia? De uma vez só, Bruno Musa? Eu acho que não dá para comparar. A Argentina estava com uma inflação de mais de 200% ao ano. O Brasil está longe disso. Então, eu sou contra a imposição de subsídios porque eu acho que ela gera disfunções e piora a vida, inclusive, do mais pobre no médio prazo. Mas acho que você não precisa fazer de bate-pronto. A economia brasileira está viciada nesses subsídios. Você precisa ir retirando aos poucos, porque aí sim você mostra que dá para ser muito menos disfuncional ao longo do tempo. Na medicina isso chama desmame, né, o Piperno? Sabe que eu estava pensando, estava lendo nesse final de semana, né, muito sobre a velha República Café com Leite. Aí a gente está falando de 100 anos atrás, né, que era o agronegócio de São Paulo, juntava com o agronegócio de Minas e eles faziam o presidente da República e tinha o domínio político do país. Naquela época, 100 anos atrás, né, já tinha bastante subsídio para, enfim, essa turma toda. Então, essa cultura, ela está muito arraigada. É uma utopia imaginar que alguém vai passar um facão e cortar um monte disso. Mas precisa começar. E aí, para mim, é onde tem mais gordura para tirar.